Ai, cara, eu tô muito chateada. Essa parada. Eu quero ser respeitado pelo meu conhecimento técnico. Isso é muito chato. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso episódio 6. É um prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Eu sou Gisélia Eirado, a criadora deste programa, que tem uma missão clara e um coração enorme. Quero ajudar técnicos em ciências exatas a destravar o raciocínio lógico, a inteligência matemática e aprender esfera do zero. Minha gente, é para sentir a matemática no dia a dia, para ver a beleza e a aplicação em tudo. Hoje, meu amigo, minha amiga, a gente vai tocar num ponto que eu sei que te incomoda, que mexe com você, que às vezes te tira o sono. O tema desse episódio é algo que todos nós buscamos, especialmente quem trabalha com exatas. Ser respeitado pelo seu conhecimento técnico. Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que seu valor não era reconhecido? Que aquele saber fazer que você tanto se esforçou para construir não estava sendo visto como devia. Lá na faculdade você acreditava que só o saber fazer era suficiente. Será que era? Então é sobre isso que nós vamos falar. A gente falou no episódio passado sobre aquela sensação. Vejo gente menos experiente sendo promovido e eu parado. E sabe por que essa sensação dói tanto? Porque no fundo a gente quer ser reconhecido pelo que a gente sabe, pelo que a gente faz. Queríamos que nosso conhecimento técnico seja uma moeda de valor, não é? É como se a falta da autonomia no pensamento matemático ou a dificuldade em resolver problemas travasse não só a sua carreira, mas também a sua autoconfiança. É um ciclo que a gente precisa quebrar. Aliás, nós temos que escolher quebrar este ciclo. Amigo, eu quero que você se sinta à vontade aqui. Eu sei que o que se passa na sua cabeça, porque eu já conversei com muita gente como você e ouço sempre as mesmas coisas, os mesmos desabafos. É como se eu entrasse na sua mente, viu? E tá tudo bem sentir isso, não tem problema nenhum. Cara, e você pensa assim: o que eu posso fazer? Tudo isso que você está sentindo está relacionado à ausência de autonomia no seu pensamento matemático. E vamos ver por quê? Cara, parece que minha mente trava quando o negócio aperta. Eu leio, leio, mas na hora de aplicar, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Velho, me dá um branco na hora H. Aquela questão que parecia simples na teoria vira um monstro na prática. É como se eu não conseguisse nem começar a pensar. Meu irmão, é frustrante demais ver um problema e não saber por onde ir. Falta um feeling, sabe? Uma autonomia para resolver sozinho, sem precisar de alguém me guiando. Eu sinto que sou dependente de um gabarito, de uma fórmula pronta. Se sair um pouquinho do padrão, já era. Não consigo ter a liberdade de pensar por conta própria. Às vezes penso que estou perdendo a capacidade de raciocínio rápido. É como se a lógica tivesse enferrujado. Isso me assusta demais para encarar novos desafios.
Isso tudo está relacionado a não conseguir resolver problemas de matemática, tanto na faculdade e profissionalmente, se você está na faculdade. Meu irmão, na faculdade eu apanhava para matemática que só. Era triste. E agora no trabalho, vira e mexe, eu me pego numa encrenca com os cálculos ou com um modelo que parece simples, mas para mim é um bicho de sete cabeças. É uma vergonha, velho. Mas às vezes eu sinto que meu conhecimento não é respeitado, porque eu gaguejo na hora de aplicar uma matemática mais complexa. Fico com medo de falhar na frente dos outros. Na moral, eu já deixei de pegar uns projetos que poderiam me alavancar porque pediam um raciocínio matemático que eu sentia que não ia dar conta. Perco oportunidades por isso, cara. Fico pensando se vou ter que voltar a estudar. Mas só de pensar em matemática já me dá um frio na barriga. Tenho medo de falhar de novo. Fico com a horrível sensação que sou burro para matemática. A pressão no trabalho para resolver problemas complexos me deixa paralisado. Parece que a resposta está ali, mas não consigo ver. Tipo, isso era para quem tem dom. Eu nunca fui bom nisso. Você está buscando argumentos para fugir da verdade, não é? Mas isso tudo está relacionado à ausência de raciocínio. Cara, às vezes eu sinto que meu raciocínio lógico está travado. É como se eu não conseguisse ligar os pontos, sabe? Me falta aquela agilidade para resolver as coisas na cabeça. Daí parece que minha mente trava na hora de analisar dados e organizar informações. Fico com medo de errar a interpretação e tomar a decisão errada. Meu irmão, eu vejo os outros com uma facilidade absurda para montar um quebra-cabeças de números e eu lá patinando. Dá a impressão que meu cérebro não funciona do mesmo jeito. Eu sinto que a falta de raciocínio lógico impacta até a minha comunicação. Às vezes, não consigo explicar minhas ideias de forma clara e estruturada, porque a base, a lógica, não está firme. Olha, eu já ouvi. Ah, mas você não tem lógica? Isso me machuca. Me faz pensar se eu realmente tenho o que é preciso para ser um técnico de ponta. E se eu nunca fui bom nisso. Olha como essa crença é uma crença, tá? Essa crença te persegue. Essa crença não é sua. Essa crença é resultado, é sequela de uma forma de aprendizado, de ensino que você foi submetido em matemática. O ensino do decoreba, das coisas prontas, dos repetir um problema 300 vezes para acertar na prova. Sabe o que isso fez com você? Afrontou o teu raciocínio lógico, a tua inteligência matemática. Doeu muito. Porque você ficava se perguntando, por que eu tenho que decorar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que repetir isso igual um papagaio? É, essa, esse é o efeito colateral desse ensino, que é o ensino que a gente vê por aí. Isso é brabo, porque agora que você está numa função técnica, ele está doendo. Ele está doendo muito. Tudo que foi feito lá atrás está doendo agora. Mas, professora, por que tem gente que não tem isso? Porque aceita o que foi dito para ela. Ou buscou em algum lugar com professores uma justificativa. Mas quando você não aceita o que te dizem, você quer que tenha uma lógica. Por quê? Você quer o porquê. Esse porquê não veio. Ele passou em cima do seu raciocínio lógico, da sua inteligência, como um compressor, amassando tudo.
E é isso que está te doendo. Isso machuca, como você disse. Viu só? Se você se identificou com alguma dessas falas, pode ter certeza, você não está sozinho. E o mais importante, existe uma solução para isso. A gente vai desmistificar essa história de não sou bom em matemática e mostrar que o respeito pelo seu conhecimento técnico começa de dentro para fora. Vamos começar a trabalhar um pouco lá dentro. Então vamos desvendar o respeito pelo seu conhecimento técnico. O que é ser respeitado pelo meu conhecimento técnico? Vamos ver? Primeiramente, vamos entender o que significa ser respeitado pelo seu conhecimento técnico. Sabe quando você constrói algo, tipo uma maquete, e todo mundo olha e diz, uau, que legal! Você que fez? É essa a sensação. É quando as pessoas reconhecem o seu saber, a sua habilidade em algo específico. Nesse caso, nas ciências exatas, que é a nossa área. É quando confiam no seu julgamento e valorizam as suas soluções. É mais do que só fazer a conta certa. É entender o porquê por trás dela e aplicar isso de um jeito que ninguém mais consegue. Esse porquê, ele acompanha a nossa vida. Esse porquê está ligado ao raciocínio lógico. E quando ninguém te dá o porquê, justifica, você se sente burro. Você se sente desrespeitado. É o desrespeito intelectual. É o desrespeito da inteligência. É o desrespeito do raciocínio lógico. Infelizmente, isso está acontecendo nas nossas escolas. As pessoas confundem qual a diferença? Muita gente confunde ser respeitado pelo conhecimento técnico com ser o sabichão das turmas ou aquele que tem todas as respostas. Mas não é bem assim, sabe? É diferente de ser visto porque você fala muito ou porque é o mais experiente em tempo de casa. O respeito pelo conhecimento técnico vem de você realmente dominar o que faz, de ser a pessoa que com carinho e inteligência resolve os problemas que ninguém mais consegue. Não é sobre vejo gente menos experiente sendo promovido e eu parado. Ser bom ou ruim fala mais do seu desenvolvimento interno que leva a esse conhecimento. Como é que você é por dentro? A diferença entre buscar o respeito pelo seu conhecimento e não buscar é como a diferença entre ter uma ferramenta poderosa e deixá-la guardada na gaveta. Se você busca, você afia a ferramenta, aprende a usá-la em diferentes situações. Se não, ela enferruja e ninguém vai saber que ela existe. Portanto, é um reconhecimento que se constrói, não algo que simplesmente cai no nosso colo. Quais os tipos de respeito técnico? Existem alguns tipos, como esse respeito aparece. Tem o respeito que vem dos seus colegas, que te procuram para tirar uma dúvida porque sabem que você manja. Tem o respeito do seu chefe, que te dá projetos importantes porque confia na sua capacidade de entrega. Tem o respeito do mercado, que te valoriza e te paga bem porque você é um profissional diferenciado. Em outras palavras, todos esses tipos se baseiam na mesma coisa, na sua competência real. E quais os benefícios? Por que é importante? E por que devo investir nisso? Por que ser respeitado pelo seu conhecimento técnico? Pensa assim, veja. É como ter uma super habilidade. Quando você é respeitado, as portas se abrem. Você ganha mais oportunidades, mais autonomia nas suas decisões. E, claro, um salário melhor. Além disso, sua autoestima vai lá para cima. Você se sente capaz e essa confiança se reflete em todas as áreas da sua vida. É uma questão de valor próprio e valor de mercado.
E por que investir tempo e dinheiro nisso, Gisélia? É simples. É um investimento em você, no seu futuro. É como regar uma planta para ela crescer forte e dar frutos. Cada minuto que você dedica a aprimorar seu raciocínio lógico, a entender a matemática de verdade, é um passo para se tornar indispensável. Afinal, não tem preço sentir que você é uma peça-chave, que a sua presença faz a diferença. Qual o maior benefício? A liberdade. A liberdade de escolher seus projetos, de ter voz ativa, de não se sentir mais travado. A liberdade de saber que você tem as ferramentas para resolver qualquer desafio que apareça. Realmente, é a libertação daquela sensação de que nunca fui bom nisso. Olha que libertação. Quando você se sente respeitado no seu raciocínio lógico, na sua inteligência matemática, e que você começa a trabalhar e compreende, vira uma chavinha aqui dentro, que você compreende que tem que investir nisso e compreende que tem benefícios disso, você ganha liberdade. E essa liberdade, ela trabalha a tua autoestima, dá um prazer aqui dentro tão grande que você não tem noção. É muito bom. E por que isso consegue gerar benefícios? Porque o conhecimento técnico sólido é uma base. É como construir uma casa com alicerce forte. Ela não cai, não importa o vento que vier. A história dos três porquinhos, né? Quando você domina a matemática de um jeito leve e prático, você não só resolve o problema, como também você entende o problema. E isso te dá uma visão que poucos têm. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu dei aula durante 40 anos em universidades. E certo dia eu estava dando aula e eu tinha um aluno que era da engenharia. Eu estava dando aula no curso de matemática, naquela disciplina, ele estava fazendo uma cadeira optativa, que era a minha cadeira. E aí eu estava dando aula, naquele momento eu estava discutindo sobre cotangente. E aí eu estou dando aula e de repente ele falou, ah! Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, professora, eu entendi. O que você entendeu? Sabe, eu estou estagiando numa empresa e a gente trabalha com software matemático. E de vez em quando a gente entrava um dado a respeito de cotangente e dava problema. Dava um problema sério, dava erro, ninguém sabia resolver e a gente ficava horas pensando, e aí muda o dado, e etc. E o que foi que você viu agora? Eu vi que a gente entrava um dado que a cotangente não estava definida nesse dado. E ninguém sabia disso. E a senhora me mostrou isso agora. Eu falei, falha no fundamento. Não só em você, mas nos outros. Mas agora você sabe resolver. Ah, professor, eu vou chegar na empresa agora fazendo a maior onda. Agora eu entendi. E é isso. Entendeu? Aí ele começa a ter uma visão que poucos têm. Então, de repente, o conhecimento dele vai ser agora admirado. Por quê? Porque eu fui trabalhar o fundamento que estava faltando nele. Simples assim. E não era uma coisa muito complexa. E aí, dessa forma, você se torna um resolvedor de problemas de alto nível. E quais as vantagens de usar esse conhecimento? As vantagens são infinitas. O céu é o limite. Você ganha agilidade, resolve problemas mais rápido, toma decisões melhores, se comunica de forma mais clara e lógica. E o mais importante, você ganha aquela paz de espírito de saber que está no caminho certo. E mais, e a autoestima? Vai lá para cima. Portanto, é um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. Veja, um conhecimento que estava lá, que não foi trabalhado lá na sua base, ele está te causando problema agora. E o fato de você ir buscar conhecimento e encontrar
o conhecimento certo, o fundamento certo, você dá uma alavancada no seu trabalho. Portanto, é um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo. E se não usar o meu conhecimento técnico, o que acontece? Ah, meu amigo, aí a coisa fica complicada, fica feia. É como ter um carro na garagem e não andar com ele. Ele vai enferrujar, a bateria vai descarregar. Você vai se sentir estagnado, vendo os outros passarem à sua frente, talvez até os menos experientes. Aquele medo de falhar na matemática, de ser burro para matemática, pode virar uma realidade. Você não é burro. Você só precisa trabalhar o que precisa ser trabalhado no seu raciocínio lógico e inteligência, da forma correta. Consequentemente, a insegurança aumenta e as oportunidades diminuem. Aumenta e a outra diminui. Ó. Certo? É um risco que você não precisa correr. Por que não fazer alternativas a isso? Ah, não tem alternativas para ser bom de verdade. Não adianta dar um jeitinho ou pedir para o colega. O verdadeiro respeito vem do seu próprio saber. Esse negócio de jeitinho, diquinha daqui, dali, não resolve o teu problema de profissional. Isso resolve na hora de você fazer uma prova. Só que quando você está estudando na escola, você não está estudando ali para fazer prova, você está desenvolvendo as suas habilidades e competências. Então, o professor que quer tornar a coisa bem facilzinha, bem mamão com açúcar para você, ele está criando um problema para a tua vida futura, quando você estiver assumindo a sua profissão. Não adianta dar um jeitinho. Jeitinho não existe, gente. A vida não funciona com jeitinho, ela funciona por princípios, conceitos. Nesse sentido, buscar atalhos só vai te atrasar e te manter preso na zona de desconforto. O desconforto que você vai sentir é enorme. E a sensação de incapacidade? Aí você começa a procrastinar, você começa a se julgar, começa a crescer dentro de você um algoz, te julgando, te massacrando. Você não é bom nisso, você vai falhar, você é burro. E por aí vai. E a tua dor cresce, aumenta. E você vai se encolhendo diante desse algoz. Vamos acabar com isso. Está na hora. A base é a matemática, o raciocínio lógico. Isso a gente constrói passo a passo, com carinho e dedicação. E qual é o melhor momento para buscar esse respeito? Agora, meu filho. Nós vivemos no agora. Nós não vivemos no passado. Nós vivemos no agora. Nós dormimos, andamos, amamos, brincamos, rimos, passeamos. Agora. Você não faz isso no passado, faz isso no futuro? Não. É só o agora. O agora. Você só vive no agora. Então, vamos fazer agora. Vamos começar agora. O melhor momento é sempre o presente. O presente é um presente. É um presente de Deus. Não espere a crise. A promoção não veio ou a oportunidade escapou? Para. Vamos meditar. O que está faltando? Vamos parar de acusar os outros. Olhe para dentro. Eu estou me sentindo vítima do processo? Eu estou me sentindo incompetente? Eu estou me sentindo inseguro? Eu não acredito em mim. Eu não acredito em mim. Eu acho que eu não sou competente. Eu digo para os outros que sou, mas eu não acredito. Não é o que você diz para os outros, é o que está lá dentro, é o que você pensa, é o que você sente, é como a sua emoção trabalha. Você pode não dizer para os outros, mas os outros sentem a sua energia. Isso te trava. Só isso. Não espere a crise, a promoção que não veio, a oportunidade que me escapou. Todo mundo é mal comigo. Ai, eu estou desesperada, eu sou vítima do processo, sou vítima do sistema. Não.
Você é competente, você tem capacidade dentro de você, você tem habilidades. Vamos sair da zona do conforto, de conforto, vamos sair do vitimismo, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Comece hoje a construir sua base, a destravar o que está preso. Assim sendo, cada pequeno passo é uma vitória e vamos conquistar essa vitória, porque essa vitória te dá força. O que mais vale? Buscar esse respeito ou não buscar? Buscar, claro, sem dúvida. E o que te tira da zona do conforto, o que te faz crescer? E o que te transforma? O que transforma aquela frustração? Isso não entra na minha cabeça. Finalmente eu entendi. Aí vem aquele sorriso. É uma mudança que vem de dentro para fora. E o que te faz sentir que você está no controle da sua vida e da sua carreira? Em resumo, vale a pena cada esforço. Cada esforço, cada passo vale a pena e tem que ser comemorado, porque é a restauração do seu amor próprio, da sua segurança e de se você se reconhecer capaz. Isso vale a pena. Como fazer o caminho para o respeito, passo a passo? Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? O erro mais comum, meu povo, é tentar decorar sem entender. É o que eu falei lá atrás. É o desrespeito ao seu raciocínio lógico, à sua inteligência. É ver a matemática como um bicho de 7 cabeças e um monte de fórmulas soltas. Você nunca foi trabalhado para entender. Não é que você vai ser matemático, eu não quero que você seja matemático. Não é isso. É você entender a lógica, o porquê. Ou você faz qualquer coisa que te mandam sem perguntar por que eu tenho que fazer isso. Ou você entender o porquê. Senão, você está sendo manipulado. E outro erro é se isolar, achar que tem que resolver tudo sozinho. É ter vergonha porque você está errando. É não pedir ajuda. Tá? Então, se você decide estudar e ir adiante, vá. Você tem competência. Você tem capacidade. E para fazer isso, faça com consistência. Todo dia um pouquinho. E começa, não para com esse negócio de começa e para, começa e para. Não, começa e vai até o final. Portanto, é preciso mudar a mentalidade e ter um método. O método faz a diferença. Eu mostrei para você que o método antigo, e que é o que está aí, tradicional, de ensino de matemática, te traz efeitos colaterais drásticos para a tua vida adulta. Você ficou feliz porque o professor ensinou uma diquinha lá e você fez a prova e tirou 10, tirou 8? Ah, agora eu sei. Não sabe nada. Você foi enganado. Isso te trouxe até aqui com uma dor que está eclodindo agora. Está tudo explodindo agora. Hiroshima e Nagasaki. Pum! Está explodindo agora em você e está te deixando com esse estado de espírito, de tristeza, de angústia. E por onde começar? Comece pelo básico. Revisite seus fundamentos. Às vezes, o que trava é o que está lá atrás. Como eu te falei do aluno de engenharia, que um simples conceito que eu mostrei para ele, ele fala, agora na empresa eu vou ser o bam, porque agora eu sei por quê. Era um fundamento básico, básico. Entendeu? Às vezes, é justamente esse buraco que está lá atrás que está te travando. Comece a ver a matemática com outros olhos, como um jogo, uma forma de pensar o mundo. A gente começa desmistificando o bicho-papão e entendendo que a matemática é uma ferramenta poderosa. Poderosa. Todo mundo malha matemática, mas quem sabe um pouquinho de matemática é visto como um gênio, um bam. E é muito bom, porque ao mesmo tempo, olha a contradição, ao mesmo tempo que as pessoas falam mal dela, admiram quem sabe um pouco.
Olha só a contradição, né? Entendeu? Então, sai da zona de conforto, sai do vitimismo, vamos sair, vamos lutar. E para ilustrar, imagine que você vai construir uma casa. Você não começa pelo telhado, né? Você começa pela fundação. E tem que fazer uma fundação boa. Vai que você vou construir mais rápido e não presta atenção nos tempos e nas proporções dos insumos que você tem que usar para a construção da casa. Tipo um prédio lá no Rio de Janeiro que caiu. O prédio foi erguido, bonito lá, era perto da minha casa. Notícia para todo o Brasil, em toda a mídia. O prédio caiu. Depois de alguns anos construídos, a fundação não suportou o peso e ruiu. Matou um monte de gente. Quem não morreu saiu correndo de casa ou estava na rua sem documento, sem cartão de crédito, sem nada. Não tinha, naquela época, não tinha como acessar o banco, não tinha como acessar o dinheiro. Foi morar de favor, alguns conseguiram morar em hotéis. O que foi isso? A fundação, o fundamento mal feito, mal construído. Então, como você organiza o caminho para ser respeitada pelo conhecimento técnico? Já pensou nisso? Pois é. Primeiro, defina onde você quer chegar. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Defina isso. Qual tipo de conhecimento você quer dominar? Segundo, crie um plano de estudos com metas pequenas e alcançáveis, tá? Não bota a meta lá na lua, não, que não vai alcançar, vai desistir no dia seguinte, que nem quando a gente passa um monte de tempo sem fazer exercício físico, resolve um dia para a academia e quer mostrar que é atleta. Faz todos os exercícios exigindo o máximo dos seus músculos que estão totalmente flácidos. No dia seguinte você não levanta da cama, você não consegue botar o pé no chão. Porque você botou uma meta inalcançável. Não, metas alcançáveis, pequenas, sabe? E você vai crescendo. Terceiro, pratique, pratique, pratique. Por que você tem que praticar? Praticar escrevendo, tá? Porque a ciência, a neurociência já provou, ela fez um estudo com 2 grupos de controle. Um grupo que só digitava e o outro grupo que escrevia. Tudo escrevendo à mão. Né? Tecnologia antiga, analógica, tá? Escrevendo. E aí botou eletrodos no cérebro, da cabeça dessas pessoas para analisar o cérebro e fez lá as suas ressonâncias, etc, etc. Conclusão: os que digitavam, o cérebro não evoluiu nada. Os que escreviam, as estruturas mentais ficaram mais parrudas, os caras ficaram mais inteligentes. O cérebro desenvolveu. Então esse pratique é pegar e escrever mesmo. Pega os exercícios que viu lá no curso que você está fazendo online. Hoje em dia a gente tem internet, você tem os vídeos para ver, vai e volta, depois escreve. Pegou um problema lá, vai lá e escreve. Errei, escreve de novo. Escreve. Tem importância, escreve 200 vezes, mas escreve para desenvolver o seu cérebro. Aí os próximos que você for fazer vão ficar mais fáceis. E quarto, busque ajuda, mentoria, gente que já passou por isso. Busque ajuda. Quem é inteligente, busca ajuda. Quem é inteligente, busca ajuda. Eu vou pedir ajuda para uma pessoa que te sacaneou? Ela não serve para te ensinar. Ela te sacaneou porque ela não sabe. Então, para ela não mostrar fragilidade na base dela, ela te sacaneia e te assusta. Então, não cai nessa, mas pede ajuda. Tudo bem, não vai brigar com ninguém. Muito obrigado, sai fora. Entendeu? Mas tem muita gente que vai querer te ensinar. Em outras palavras, é um processo estruturado e com apoio. Apoio. Quando é melhor fazer isso? Todos os dias um pouquinho, não precisa ser horas a fio. Basta de 15 a 20 minutos por dia, com foco e carinho. Já faz uma diferença gigante. Porque às vezes você tem uma rotina, eu compreendo você, porque eu já tive rotina de trabalho muito pesada.
Mas às vezes eu dizia assim, não, vou pegar um pouquinho daquilo ali, vou olhar, depois ficava ruminando na cabeça, né? Escrevia um pouco e saía fora, porque não tinha muito tempo. Faça dentro do tempo que for confortável com você, para você, mas faça. Faça, isso é consistência todo dia. É como regar uma plantinha, todo dia um pouco de água e ela cresce. Tem plantinha que não, tem só uma vez por semana, mas faça dentro do ciclo dela. Vai regando, regando até ela florescer. Você vai florescer. Dessa forma, você cria um hábito poderoso. Ah, Gisélia, você tem um exemplo de como fazer isso? Claro. Imagina que você enfrentar, você quer entender a matemática por trás de um motor, por exemplo. Ao invés de só usar a fórmula, você vai lá e pesquisa como ela foi criada, quais os princípios físicos envolvidos. Não é que você vai ficar, eu tenho que saber isso na ponta. Não, é só para você entender a lógica. Sabe? Só em você entender a lógica já te dá um empoderamento, entendeu? E isso é importante, porque o que acontece? Você foi viciado em receber as coisas prontas. Só que recebendo essas coisas prontas da matemática, assassinou teu raciocínio lógico. Sabe aquela música? Assassinar o camarão. Pois é, assassinar o raciocínio lógico. Pois é, assassinaram. Só que agora você vai resgatar. Né? Então, o que você precisa fazer? Entender a lógica. Se você entender a lógica, já está melhor, já está ótimo, entendeu? Aí você vai realmente começar a perceber que a matemática é puramente lógica. Você, o decoreba que a gente diz é o seguinte: você resolvendo exercício e praticando, você grava tudo naturalmente, não precisa ficar repetindo feito um papagaio na hora da prova. Você não sabe o que aquelas letras significam, você não sabe quem é quem no jogo do bicho e fica perdido. E aí, o que você faz? E o que aconselham? Que eu escutei uma vez que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Pega um caderno e repete o problema 300 vezes. Depois o professor vai dar igual na prova, você repete na prova. Cara, isso é uma enganação, isso é uma falta de respeito com a sua inteligência. Isso é uma falta de respeito com o seu raciocínio lógico. Você precisa, a matemática constrói em você sinapses, esquemas mentais que tornam o teu cérebro parrudo, inteligente. E é isso que causa essa dor. Esse eu sou burro, eu não nasci para isso. Sabe por quê? Porque você quer o porquê e nunca te deram o porquê. Tem porquê para tudo na vida. Por exemplo, é como aprender a costurar. Eu gosto de costurar. Mas para costurar eu preciso cortar o molde, entender as razões e proporções, a simetria, entender a reflexão que tem para poder fazer os acabamentos bem feitos, porque senão ninguém vai vestir a roupa que eu fiz. Aí eu só perdi o meu tempo, entendeu? Então, como é que o tecido que eu estou usando se comporta? Se ele é muito fino, se eu botar um ponto muito apertado, vai franzir tudo, vai ficar horrível. Se ele é muito grosso, eu tenho que fazer o ponto mais solto para ele ficar reto e ser confortável. Eu tenho que saber como é que eu faço nas curvas de pescoço, de corpo, para que não cause aquele efeito que você está vestido e parece que estão puxando daqui e dali a tua roupa. Tem um raciocínio. E tem matemática, na costura tem matemática, que nós chamamos de etnomatemática. De quanto em quanto tempo eu poderia e deveria fazer isso? Diariamente, se possível. Quando você se propõe a estudar e aprender alguma coisa, faça diariamente. Procure sempre estar estudando. Nem que seja lendo um artigo, resolvendo um desafio pequeno. Ou assistindo a um vídeo curto sobre um conceito que você tinha dúvida. Tem dúvida? Vai na internet, busca
E você vai se tornando cada vez mais inteligente. As pessoas têm muito conhecimento na sua mão e não sabem usar. A consistência é a chave. A chave para você crescer. Então, consistentemente, todo dia, um pouquinho, homeopaticamente, você vai construindo um castelo de conhecimento. Como melhorar o reconhecimento do seu conhecimento técnico? Compartilhando o que você aprende. Ensina o outro. Ensina a sua mãe, a sua filha, a sua esposa. Vai para o espelho. Ninguém quer te ouvir? Vai para o espelho. Dá aula para o espelho, dá aula para as paredes. Você está ensinando. Mas para que isso? Porque você está obrigando o seu cérebro a raciocinar, a fazer conexões, a fixar o conhecimento e a entender o que você não entendeu. Quando a gente ensina e a gente ouve a própria voz, você fala, ah, eu não tinha entendido isso. Tinha passado. Agora eu entendi. É a melhor forma de aprender é ensinar. Participe de grupos de estudo se você estiver fazendo um curso online onde tem comunidades. Ajude seus colegas. Apresente suas soluções de forma clara e didática. Discuta. Até os seus erros você tem que discutir, tá? Com os erros nós aprendemos muito mais. Quanto mais você pratica e compartilha, mais sólido o seu conhecimento fica. E mais as pessoas percebem o seu valor. Nesse sentido, o reconhecimento vem naturalmente. E como buscar? Como buscar esse respeito se eu não tiver confiança, conhecimento inicial? Perfeito, boa pergunta. Confiança. Você confia em você? Você acredita em você? Você acredita no seu potencial, na sua inteligência? Eu conheço muitas pessoas que você olha assim, ai, ele é competente, mas no fundo, ele não acredita em si. E eu já ouvi, mas eu não acredito em mim. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, o outro não acredita em você porque ele sente a tua energia. Porque todos nós somos sensitivos, nós sentimos o outro, nós sentimos a energia que ele emana, nós sentimos os sentimentos, nós sentimos os pensamentos. Então, como buscar esse respeito se você não tem confiança? Comece pequeno. Não se cobre demais. E passe a se amar. Sabe? Para de se julgar. Tem um algoz dentro de você que te julga como incompetente, como ruim em matemática, como burro em matemática. Diz para esse algoz que ele morreu. Agora quem manda é você. É você. É o amor que você tem por você. Por isso que eu digo, isso começa de dentro para fora. E cada acerto que você tiver, por menor que seja, é um tijolinho na sua confiança. E você comemora. Ah, eu sou o máximo. Maravilha, maravilha. Comemora. Comemora. Lembre-se que todo mundo começou do zero. E conte com o meu apoio, com os materiais que preparei para você. Você não está sozinho nessa jornada. Acima de tudo, pratique a humildade de aprender. É o primeiro passo para o domínio. Eu dei aula há muitos anos e eu tive uma aluna, eu tive vários alunos que eu percebi isso, mas essa ficou muito marcante. Ela estava fazendo uma coisa errada e eu cheguei e corrigi e falei, olha, não está certo. Só você sabe matemática? Não. Um monte de gente sabe mais do que eu. Mas o pouco que eu sei, eu aprendi direitinho. Mas o que ela tinha? Uma arrogância muito grande. Talvez ela tivesse uma antipatia por mim. Eu não sou simpática a todo mundo. Nem todo mundo gosta de mim. Nem todo mundo gosta de todo mundo. Isso é normal. A gente tem as afinidades e as não afinidades. E ela não tinha humildade.
Ela achava que ela sabia tudo e eu só fui corrigir para que ela entendesse o que estava fazendo, porque ela, por algum motivo, entendeu errado. E ela partiu para cima de mim assim. Então, a humildade, ela faz parte do aprendizado. As pessoas que não são humildes, elas criam uma barreira, uma parede que não permite que o conhecimento entre. Porque às vezes ela tem uma antipatia pela pessoa, pelo professor, por quem está ensinando. E essa antipatia cria um bloqueio. O professor pode ser o melhor mestre do mundo, pode ter 1000 técnicas, mas ela não simpatiza com ele. Então ela também não consegue aprender com ele. E ela só olha para ele ou para ela e vê defeitos, 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 defeitos e defeitos. E ela não enxerga que o problema está nela. Os defeitos que ela está colocando nela são reflexos da personalidade dela nele. Então ele é um espelho dela. Então, pratique a humildade. A humildade de aprender é o primeiro passo para o domínio. E como usar isso para um caso específico? Se você trabalha em análise de dados, por exemplo, com software matemático, sei lá, não se contente só em gerar relatórios, resultados que você não tem nenhuma crítica sobre os valores que estão saindo. Porque você está confiando na máquina porque não confia em você. Porque os seus fundamentos matemáticos estão fracos. Então você acha que a máquina está certa. No passado, quando começaram os bancos a automatizar as funções, você chegava no banco, tinha um erro na sua conta, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes. Aí eu falava, não, isso aqui está errado. Ah, foi o computador que errou. Não foi o computador, atrás do computador tem um homem, um ser humano. Ele programou errado, alguma coisa ele fez errado. Então tudo era culpa do computador. Com o tempo isso passou, mas a gente dizia assim, pronto, agora tudo é o computador, pobre do computador. Busque entender estatísticas por trás, os algoritmos, os cálculos, enfim, o que tiver. Então, esse é o princípio que eu estou dando para você. Se você é engenheiro, entenda a física aprofundada das estruturas, os cálculos que tem por trás. Não se contente só em ser. Apertar botões, usar automação é bom, mas você tem que ter uma postura crítica sobre, porque senão você fica exposto. Aplique a matemática para otimizar um processo específico no seu trabalho. Enfim, tem muitas coisas para serem feitas. E você pode fazer isso, você tem competência para isso, é só você se abrir para o conhecimento. Ou seja, faça a matemática trabalhar para você em problemas reais. Até onde ser respeitado pelo conhecimento técnico pode ser bom? Até onde você quiser. O céu é o limite. Isso pode te levar a posições de liderança, a criar seu próprio negócio, a ser referência na sua área, a dar aulas, a inovar, etc. O limite é a sua vontade de aprender e crescer. Potencialmente, como eu disse, o céu é o limite. Existe alguma exceção em que o respeito técnico não é bom? Olha, não é que não seja bom, mas pode ser mal interpretado se vier com arrogância. É a história da arrogância, tá? A pessoa diz, ah, mas eu sou boa, mas é arrogante, ninguém suporta conviver com gente arrogante. Ser respeitado não significa ser o dono da verdade e também humilhar os outros. Às vezes a pessoa que você está humilhando, ela tem um conhecimento que você não tem. Então a gente nunca sabe o quanto o outro sabe. É sobre ser uma fonte de conhecimento e ajuda. Porém, sempre com humildade e empatia. Enxergue o outro. Quais são os efeitos colaterais de ser respeitado? Que ser respeitado gera? Ah, os efeitos colaterais são maravilhosos. Autoestima, autoamor, acreditar em si, saber que tem competência, que tem capacidade, que tudo que você, todas as crenças limitantes que meteram na sua cabeça, por causa de métodos e sistemas e opiniões alheias, era tudo mentira. Você só precisava se valorizar. Você vai ter mais oportunidade, mais liberdade, mais conhecimento, mais dinheiro, mais satisfação pessoal.
vai se sentir bem. E o principal, você se torna um agente de transformação, inspirando outros a também buscarem o conhecimento. Só tem benefício. Enfim, nós podemos agora ver algumas histórias interessantes. Você me perguntou, você tem um exemplo de alguém que já fez isso? Algum aluno seu já fez isso? Quem foi o primeiro aluno a fazer isso? Bom, o primeiro eu não sei. Com tantos anos assim eu não sei. Quantos alunos seus já conseguiram isso? Vários. A resposta é sim, muitos alunos. Lembro de um aluno que a gente vai chamar de Antônio, que chegou para mim totalmente desmotivado, travado em matemática. Ele dizia, nunca fui bom nisso, Gisélia. Isso era para quem tem dom e muita inteligência. Olha aí. Olha a crença limitante, muita inteligência. Ele se achava pouco inteligente. Mas a gente começou do zero, com paciência. Com a minha metodologia de laboratório de matemática, de tocar nos materiais, sentir, construir do simples ao avançado, tudo muito planejado e organizado, ele começou a se desenvolver e acreditar que podia. Assim ele começou a ver matemática com outros olhos, a montar os desafios como quem brinca. Hoje o Antônio já terminou a faculdade, já segue a sua profissão e está super satisfeito. Então é isso, gente. Ele é o primeiro que vem. Ele foi o primeiro que veio à minha mente, mas essa história se repete em dezenas de outros alunos que, com carinho e método, destravaram e se tornaram referência. E mais, eles ficaram surpresos como a gente do nada tirava matemática. De bem sucata mesmo, entendeu? E é lindo ver essa transformação. E aí, Gisélia, qual é a sua jornada? Bom, você também me perguntou como você chegou nessa conclusão. Como foi que você descobriu isso, esse método? Quando foi a primeira vez que você aplicou esse método? Bom, você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você? Quanto tempo você demorou para fazer isso? Bom, minha gente, a minha jornada é um pouco longa. São 40 anos de estrada na educação matemática, ensinando em várias universidades. Eu cheguei a essa conclusão porque vi a dor de vocês de perto, ano após ano, dos meus alunos. Eu via alunos super competentes em uma área que eram péssimos em matemática. Então tinha que pensar em alguma coisa. E eu sou filha de professores de matemática e meu pai foi meu professor e ele estudava muito. E naquela época não tinha internet, não tinha multimídia. A multimídia dele era cartolina que ele desenhava, fazia os murais dele para os alunos aprenderem. E eu me perguntava quando eu via um aluno nessa situação, por que isso acontece? Percebi que a forma de ensinar precisava mudar. A primeira vez que eu vi o olho de um aluno brilhar, ao entender algo que antes parecia impossível, foi no laboratório de matemática, ensinando matemática com materiais sucata. Sinceramente, o queixo caía. Eles faziam assim. Aí eu dizia assim, é muito bom ver vocês terem essa expressão, porque eu sinto que eu atingi o meu objetivo com vocês, ensinando esse conteúdo dessa forma. Então eu demorei muito tempo, uma vida para aprimorar essa metodologia. Fiz também mestrado em educação matemática para aprender técnicas e foi muito bom. Até que eu transformei em material online e em vídeos tudo o que eu fazia no presencial. É uma paixão que me move, é a prova de que a prática leva ao domínio e o domínio ao respeito e à perfeição, a melhorar cada dia mais. Eu tenho paixões por algumas coisas em matemática, né? Eu gosto de escrever, já escrevi livros de matemática, escrevi 2 livros de laboratório de matemática, justamente ensinando isso. E eu acredito que não é só jogar fórmulas no papel, é preciso estruturar o pensamento, organizar as ideias, contar histórias com clareza e amor para que o leitor seja tocado de verdade e entenda o que está se fazendo. Então, e fazendo a vida se tornar
leve e gostosa. Ensinar matemática para mim é de uma leveza que vocês não têm noção. É como cantar. Eu gosto de cantar, de compor, né? Vem a música, vem a melodia, vem a letra da música, vem a melodia, e eu tenho que cantar, cantar, cantar até a música se tornar leve, fluida e tocar os corações. E isso aconteceu uma vez. Já aconteceu uma vez, não, já aconteceram várias vezes, mas a primeira vez estava uma festa de aniversário aqui em casa e tinha um grupo de amigos da minha filha e eu, uma certa hora, falei, gente, vamos reunir aqui que eu quero cantar para vocês. E eu cantei uma música que eu fiz pro meu neto, né? E eu tô cantando a música e daqui a pouco eu me assustei. Porque duas pessoas que estavam na plateia saíram correndo porque elas estavam chorando desesperadamente do tanto que a música tocou o coração delas. Não era uma música de terror, tá? Era uma música que falava de carinho da avó pelo neto. Então, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei que a música fosse tocar assim o coração delas. Depois elas falaram, desculpe, mas eu fiquei tão emocionada. Eu falei, oh, maravilha, maravilha, não tem nada que se desculpar, né? Mas é isso. Quando a gente faz as coisas com amor, com carinho e pensando no outro, você toca o coração das pessoas. Você toca a alma das pessoas. E é isso que eu gosto. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você. Tá? É por isso que eu estou aqui nesse momento, preparei esse vídeo. Né? E isso é um movimento que traz para nós uma consciência com persistência, né? Que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, que fortalece a nossa empatia e que também esse trabalho que eu faço com a matemática é para fortalecer o raciocínio lógico de vocês. É te dar mais autonomia de pensamento, te dar leveza, aumentar sua inteligência. E isso é possível, tá? Isso é possível. E claro, eu gosto de conviver com as pessoas, estar em família, né? Preparar, ter empatia pelas pessoas. Aliás, eu tenho muita empatia pelas pessoas. Ao ponto de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida chegar perto de mim, isso desde criança, me contava uma história, uma tragédia da vida dela, eu me arrepiava toda e eu era tomada por uma energia que a pessoa perguntava, você está bem? O que você está sentindo? Está sentindo frio? Eu falava, não, é que eu sou assim. Mas é verdade. Então você gera uma relação de amor e confiança e tudo que nós fazemos com amor, o outro sente. E é isso que eu quero que você sinta agora. Que é possível, que basta você querer sair dessa zona de conforto e enxergar que parte da sua dor são crenças limitantes, que não são suas. Então, aproveita, se inscreve no evento que eu vou fazer, que é a primeira jornada da transformação, que é 100% online, 100% gratuita, e entra no grupo VIP do WhatsApp para receber todas as informações desse evento. O link está aqui embaixo do vídeo. E eu agradeço, sou gratíssima a você por todo o tempo que você ficou aqui comigo nesse episódio 6. E eu sei que o seu tempo é muito precioso e eu respeito, eu agradeço e honro a sua presença aqui. E isso me motiva a continuar nessa jornada para transformar o aprendizado em matemática. Tudo que eu fiz na minha vida profissional, eu trago para vocês agora com muito carinho e amor e muito obrigada de coração. Mas a jornada não para aqui. E eu te espero no próximo episódio.